Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos com a professora Ana Maria Gomes de Almeida, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso, que vai lançar no dia 27 de agosto, a partir das 19 horas, o seu novo livro sobre o diálogo entre professores e a literatura. E agora vamos conversar com o professor Renato Guimarães, que também é empresário, professor dos cursos de graduação em engenharia do Unifeso. O professor Renato também é um empresário não só no ramo da beleza, né? Sócio proprietário do Espaço Qualivita, que é apoiador do nosso programa, mas também da empresa Blue, de comunicação empresarial, muita experiência nessa área de marketing, mais de 15 anos de trabalho em grandes empresas. E explica para a gente, professor Renato, a respeito desse conceito, né, do marketing, que é tão confundido pelas pessoas. Tudo bem, Michele, um prazer estar aqui. Muito legal mesmo o seu programa. E, bom, marketing assim, muita gente associa marketing à comunicação, só à publicidade, né? Assim, mas é a pontinha do iceberg, né? Assim, marketing, na verdade, são todas as disciplinas, todos os processos, todas as atividades que estão envolvidas de uma empresa se conectar ao seu mercado, né? Assim, inclusive, marketing vendido, mercadeando seria isso, né? Então, assim, o que a empresa precisa fazer, né, ou o que a entidade, uma entidade qualquer, precisa fazer para se conectar ao seu mercado, seja ele um mercado consumidor, um mercado de mão de obra, um mercado de fornecimento, seja o mercado que for, seja todos os processos envolvidos nessa comunicação, nesse link, nessa conexão entre a entidade e esse mercado vai ser feito através do marketing. Então, se comunicação é uma ponta do iceberg, né? Mas antes disso você precisa entender quem é que vai ouvir, que tipo de comunicação que é mais efetiva com ele gosta mais de quê, onde é que ele transita, que tipo de perfil ele tem, né? Dependendo do que eu quero fazer, quais são os meus objetivos com esse mercado, né? Por exemplo, às vezes você quer fazer demarketing, você não quer ganhar, você quer perder. Olha, eu tenho um produto que é muito bom, eu tenho, por exemplo, uma operadora de telefonia, eu tenho um plano muito bom que dá muito minuto para muita gente, que as pessoas consomem muito e eu quero que as pessoas parem de usar esse produto. Então, na verdade, eu vou fazer um demarketing. Eu quero que ele deixe de usar esse produto, pegue um outro, vou criar atrativos no outro para poder fazer as pessoas deixarem de usar o produto anterior. Então, o que eu quero fazer com a outra parte, né? Então, marketing é pura e simplesmente fazer propaganda, fazer algo bonito, encantar, emocionar, fazer rir. Isso não é suficiente. Entendeu? É uma estratégia do negócio. Marketing faz parte de uma estratégia muito mais ampla, né? Tanto que faz parte do planejamento estratégico, a parte de marketing, né? Mas marketing, ele efetivamente é levar a empresa, né? Levar a entidade a ter uma relação, uma conexão positiva, de acordo com os resultados que ele quer, com o mercado que ele quer abordar, entendeu? Agora, professor Renato, em relação ao marketing pessoal, né, a aparência conta muito na hora de uma nova entrevista de emprego para quem está procurando o primeiro emprego ou mesmo para quem vai estar querendo mudar de área, de carreira? Sim, por exemplo, né, a gente falando de marketing, a conexão de uma entidade com o mercado, vamos pensar que essa entidade seja um profissional, ou alguém que quer se recolocar, ou alguém que está se colocando pela primeira vez no mercado, um jovem, por exemplo, um egresso da universidade, né? Então ele vai sair da universidade com um título, um diploma na mão, né? Mas ele ainda não está conectado ao mercado que ele quer, ao mercado de trabalho. Então ele vai ser uma entidade querendo se conectar a um mercado. O objetivo dele é entrar nesse mercado da melhor maneira possível, né? Ou seja, com um bom nível de valorização, né? Então, para ele fazer isso, ou seja, ele pode se usar do marketing, aí vai ter esse nome, né, de marketing pessoal, né, que é aplicado a um ente, né, uma pessoa, né? Mas vai ter a mesma característica do marketing empresarial, não muda muita coisa não. Então, assim, o aspecto, a aparência, a forma de falar, a postura, né, isso tudo faz muita diferença nessa relação com o mercado, entendeu? Então, por exemplo, né, vamos imaginar uma pessoa, você quer ver uma coisa?
Eu uso muito esse exemplo, né? Como eu sou dono de salão, é fácil de eu usar esse exemplo, mas eu uso esse exemplo em sala, né? Para as pessoas perceberem como é que nós somos impactados pela imagem, né? Você vai você viajou, está num lugar que não é sua residência, e por algum motivo você precisa fazer alguma coisa no cabelo, deu algum problema, e aí ou você precisa cortar porque você está distante, e você vai escolher um outro lugar qualquer, vai entrar naquele lugar, pedir uma indicação mínima, possível, onde é que tem um salão, tem ali, né? Ou um barbeiro, vai ali, e você chega nesse lugar, tem 2 pessoas, 2 cabeleireiros ou 2 barbeiros, mas eles não estão cortando cabelo, você não viu o serviço que eles estão fazendo. A única coisa que você está vendo é como está montada a bancada dele e como está montada a bancada do outro. Né? Um você vê uma bancada super organizada, toda direitinho, produtos de qualidade, tudo limpinho, e a outra você vê uma bancada toda jogada, com um monte de coisa uma para cima da outra, o cara falando no celular o tempo todo. Ou seja, quando você vê esses 2, olha, eu quero aquele ali. Mas não foi o serviço dele, o produto que ele produziu, que te chamou a atenção. Ou seja, foi o aspecto do ambiente que ele estava. Então a gente poderia até chamar isso de marketing pessoal, mas na verdade foi uma evidência física, ou seja, teve uma evidência que disse, olha, aquele ali provavelmente é melhor do que aquele ali. Mas você não tem certeza, agora você vai ter que experimentar. Agora tem muitas coisas que dizem pra gente, antes da gente chegar até a prova final, de que alguma coisa é boa ou ruim. Comida é uma delas, né? Você pode ter uma comida extremamente saborosa, mas você olha e fala assim, cara, isso aí tá vivo, né? Você não vou botar na boca. E um monte de outras coisas, por exemplo, o aspecto, por exemplo, você chegar numa entrevista com barba por fazer, ou você chegar numa entrevista com roupa solta, ou você chegar numa entrevista sacudindo perna, isso tudo, ou seja, não é que o entrevistador está olhando isso, mas todos nós somos impactados pela imagem. Né? Imagem de qualquer coisa impacta a gente, para bem ou para mal. É a questão também da roupa que a pessoa vai, se é muito decotada. Sim, exatamente. Né? Ou mostra se a camisa do homem está aberta, aparecendo. Mostra muita coisa. Se a camisa está boa, se não está, se corresponde a ele, se não corresponde. Se tem gente que vai falar assim, não, poxa, eu não posso ir gordinho, não tem que ser magrinho, eu tenho que ser... Isso efetivamente, você não afeta necessariamente, por exemplo, mas dificilmente você vai para um médico tentar parar de fumar e o cara fumando. Né? Você vai ter uma certa rejeição ao que ele vai dizer. Você, bom, ele quer que funcione comigo, mas não quer que funcione com ele. Tá? Mas, assim, você vai ter muito mais em relação no campo da educação física, né? Às vezes você vou fazer aula de ginástica e o professor está meio fora de forma. Eu quero ficar sarado. Desestimulada, né? Você vai chegar lá... O que você vai ver é o seguinte, você não vai conseguir saber, por isso, a competência dele. Só que a imagem vai te criar uma rejeição, uma objeção, vai criar um obstáculo, você nem vai querer saber se ele é competente. E a mesma coisa numa entrevista. Eu estou aqui sentado entrevistando, tem uma outra pessoa sentada ali, ou seja, tem coisas que eu estou vendo nela que vão me dizer, olha, nem tente descobrir se ela é boa o suficiente para repor ou para compensar isso que você está vendo aí. Né? Então vai ter muita gente que é assim, né? Eu faço muitas entrevistas de emprego, muitas entrevistas mesmo, para clientes meus, né? E assim, o aspecto é um daqueles que, assim, é a primeira coisa que bate quando você conversa com alguém, né? Quando você vai fazer uma entrevista. Por exemplo, nervosismo. Nervosismo é característico, né? Eu estou nervoso aqui, né? Quem dirá um cara pensando que ele está entrevistando com alguém ali que pode estar sendo a barreira, né, para ele ter uma vida melhor, para ele ter uma vida de sucesso, para ele conseguir o emprego que ele quer, entendeu? Então o cara efetivamente a pessoa vai ficar nervosa. Agora, se você já for pensando nisso, né, ou seja, hoje em dia, até pouco tempo atrás, até uns anos atrás, ou seja, a plástica, a estética, ela estava muito ligada à mulher, né? Ou seja, a mulher é isso, né? Então, quando a gente falava muito da forma como a mulher deve ir para uma entrevista, por exemplo, tem gente que vai achar que ela tem que ir toda de terninho, recatada. Então, assim, mas para onde é a função? Não, eu quero ser vendedora. Então, um terninho desse jeito, ou seja, talvez não vá te ajudar. Agora, não, eu quero trabalhar na área administrativa, eu quero... Então, assim, até o que você quer? Qual é o seu resultado na ponta? Né? Eu estou indo para uma vaga de assistente administrativo.
Então, roupas mais recatadas, um perfil mais recatado, até a forma como você vai arrumar o cabelo, a forma como você mais recatado. Não, é uma coisa mais ousada, é para trabalhar com venda externa, então é para trabalhar com blitz, com marketing, então você vai mudar a sua roupa. Né? Por exemplo, um diretor financeiro, se for fazer uma entrevista para uma cargo de diretor financeiro, ele vai de terno. Agora, porque isso passa credibilidade também, exatamente. Passa um alinhamento entre o candidato e o cargo, né? Exatamente. Por exemplo, a barba por fazer já não vai ser uma coisa estimulada, vão ser barbas bem cortadas, né? De preferência feita num barbeiro mesmo, né? Para não fazer em casa, cabelo sempre ajustadinho. Aí, por exemplo, a cor da roupa vai influenciar, se for uma roupa azul vai melhorar, se for uma roupa cinza, ou seja, já dá um tom de um pouco mais aberto. Então, se a roupa azul escura, por exemplo, vai ser ótimo. Se for usar uma gravata, use uma gravata escura também. Isso tudo influencia na percepção da outra pessoa, né, do que é essa pessoa. Já cria vamos dizer assim, olha, eu já estou predisposto a gostar desse cara. Se eu vou gostar ou não, vai seguir a entrevista, mas eu estou predisposto a gostar dele. Porque também, da mesma forma como você falou da questão da comida, né? Não adianta também chegar aquele prato lindo, perfeito e sem sabor. Isso aí. Né? Então também a aparência sozinha não é resolve. Exatamente. Você não pode criar uma maquiagem ali para ser quem você não vai ser, né? Agora, assim, eu acredito que você possa ser o que você quer ser. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito no curso na disciplina de gerência de projetos, é isso. Assim, nós não somos um povo culturalmente planejador, né? Nós somos um povo culturalmente executor. Né? Então, eu costumo dizer, se você vai fazer um puxadinho na sua casa e contrata o pedreiro, né? Se você passar da cozinha para a sala e ver o pedreiro sentado com o servente, planejando como ele vai construir, a primeira coisa que você pensa, pô, ele estava parado lá fazendo nada. Você nunca vai parar para pensar, não, pô, ele está sentado, planejando, vendo como é que ele vai fazer, e quanto mais tempo ele estiver planejando, melhor vai ser a execução. Ou vou contratar um engenheiro, vou avaliar os riscos daquela pequena Você vai direto para a execução. Né? Se alguém fala assim, escreve um negócio para mim, a primeira coisa que o cara pega é um caderno e uma caneta. Né? Porque ele quer executar, escrever. Ele não vai pensar no que vai escrever. Então nós não somos muito planejadores. Né? Mas você não precisa ser assim. Você pode mudar isso. Né? Até assim, nessa parte de estética, de imagem pessoal, tem uma disciplina chamada visagismo, que é um pouco isso. Né? Você cria uma imagem externa e essa imagem externa fala internamente para você como é que você vai se comportar. E aí, a partir daquele momento, olha só, por exemplo, eu tenho uma característica, quando eu uso terno, eu fico diferente, uma coisa engraçada, assim. Quando eu uso terno, eu ando diferente, a postura é diferente, eu falo diferente, eu entro nos lugares diferentes. Assim, o engraçado é que as pessoas me tratam diferente. Eu lembro de uma situação que eu era gerente das lojas do interior de uma multinacional de comunicações, né? Na época ainda não era multinacional, era uma empresa estatal, e eu sempre ia para o interior, como era muito quente, era Macaé, eu sempre ia para lá de calça jeans, né, uma camisa de manga comprida, social, e pronto, ia para lá assim. E eu almoçava num lugar todos os dias, eu e o gerente da loja, né, e a gente ia para almoçar todos os dias naquele lugar. A gente não morava em Macaé, a gente só ia lá uma vez por semana. Né, e aí um dia a gente ia conversar com o secretário de Macaé. Aí nesse dia eu fui de terno. Mas antes de conversar com ele, eu fui almoçar, no mesmo lugar que eu sempre almocei. Quando eu cheguei na porta, ficava um carinha na entrada. Quando eu cheguei para entrar, esse carinha falou assim, é lá em cima. Aí eu falei, lá em cima o quê? Por causa do... Aí ele falou assim, não, é lá em cima. Aí quando eu subi, eu descobri que tinha um outro andar no restaurante, que eu não fazia ideia de que existia, que era climatizado, era buffet, era tudo liberado. E eu só fui lá porque eu estava de terno. Uma espécie de área VIP, né? Uma área VIP para os que estão de terno. Mas assim, eu não mudei, entendeu? O que mudou foi o olhar das outras pessoas, né, para o que eu era. Agora, lembrando o seguinte, assim, não é para ir para todo lugar de terno, porque um diretor de marketing dificilmente iria de terno. Ele é uma pessoa mais criativa, né, ele vai se mostrar de forma mais criativa, então o terno vai tolir isso, vai dar uma sensação diferente. A percepção que ele vai ter de que ele é encaixotado, de que ele não sai da caixinha, de que ele não tem uma capacidade criativa grande. Então, para cada tipo, como eu disse para você, não é
seja, é uma entidade querendo se conectar, mas com que objetivo ele quer se conectar? O que ele quer? Né? Numa entrevista tem muita gente que pensa assim, você é proativo? Né? Quando pergunta assim, você é proativo? Aí todo mundo pensa assim, não, eu vou dizer que proativo porque ser proativo é muito bom. Isso é ótimo, mas eu não gostaria de um programador de computador proativo. Imagina se cada vez que alguma coisa acontece, ele se levanta, para de programar e vai resolver a questão dos problemas da empresa. Não, então ser proativo é bom para umas funções, para algumas e outras, para outras não vão ser. Igual ser alto é bom para basquete, ser baixinho é bom para ser um jockey club. Então, assim, tem as suas características. E o marketing, ele está nisso. O marketing não está em se vestir bem. O marketing não está em estar apresentável. O marketing está no seguinte, olha, bom, eu vou fazer uma entrevista, a vaga é para isso, a empresa é assim, ela procura profissionais desse jeito, assim, assim, assado, e aí eu vou para lá, para essa posição aqui, e eu vou me vestir para comunicar isso aqui que eu quero comunicar, né? Isso é óbvio que tem algumas coisas que são essenciais, você não vai, como eu falei, né, cabelo, roupa, maquiagem, não vai super maquiada, também não vai com cabelo, seja esvoaçante, não vai com decote, também não vai com camisa aberta, né? Ninguém está contratando um cantor sertanejo, né? Vocês estão contratando um profissional, né? E o aspecto, a aparência vai ter que ser desse profissional que ele quer. E, professor Renato, você também, com a sua experiência no ramo empresarial, como que você percebe o potencial de marketing das empresas da nossa cidade? Você acha que o empresariado que atua aqui de uma forma assim, mais geral e tem esse direcionamento, essa preocupação, isso é feito da forma correta? Então, eu também sou empresário da cidade, né? Assim, a cidade tem alguns dificultadores, né? Ou seja, não é fácil falar com todos os públicos-alvos da cidade, isso já é um dificultador considerável, né? Por exemplo, é uma cidade que não tem outdoors, né? Então você tem mais dificuldade de falar externamente na rua com um transeunte ou até com o teu cliente em potencial. Né? Também não é uma cidade muito propensa a parcerias, né? De fazer comunicações, troca de mailings ou troca de comunicação entre empresas. Mas eu acho que assim, o potencial é enorme. Eu acho que a gente tem muitos desafios que as pessoas não estão muito preocupadas em vencê-los, né? Assim, eu vejo muita gente se comunicando, mas não consigo dizer se é uma comunicação boa ou se não é. Por exemplo, eu não vejo muita preocupação nas pessoas, nem nas agências que fazem, e nem nas pessoas que contratam, em medir a eficiência e a eficácia das mídias ou das comunicações que fazem. Então eu contrato um vídeo bacana, contrato um post bacana para o Facebook, nas redes sociais, contrato um comercial legal, é bonito, esteticamente muito interessante, ou seja, mas eu não sei se falar para o meu público, aliás, tem muita empresa que não sabe nem qual é o seu público mesmo, né, para quem gostaria de falar, né, e aí eu vou fazer uma comunicação baseada em algo que eu não faço a menor ideia do que seria. Isso não é marketing, isso é comunicação, né? Então, assim, eu vou publicitar para quem? Por quê? Para quê? E que resultado eu espero disso? Se eu não conseguir responder todas essas perguntas, se eu conseguir responder uma, então você não está fazendo marketing. Esse é o trabalho do marketing, é definir e planejar o que eu vou comunicar. Mas se eu não conseguir fazer o todo, tanto planejar quanto realizar e medir como é que foi essa comunicação, então eu acho que nas empresas da cidade ou do interior, assim, a maior dificuldade é efetivamente encarar esse desafio, entendeu? Assim, o desafio de eu quero fazer o que com o mercado. Né? Por exemplo, tem endomarketing, que é se comunicar com o mercado de funcionários, né? Então eu quero falar com o mercado interno, com as pessoas que já são consumidoras do meu serviço, do meu produto interno. Então como é que eu vou falar com eles? Eu quero o que com eles? Né? O que eu pretendo falando com eles? Qual é o objetivo? Qual é o resultado final que eu gostaria depois que ele ouvisse a comunicação? Né? Eu lembro uma vez que a América Online, bastante tempo, né? A América Online, logo depois que se lançou no Rio de Janeiro, no Brasil, o lançamento foi lá na Confeitaria Colombo, eu fui também, mas quando eles se lançaram no Brasil, eles fizeram uma propaganda, isso deve ter mais de 10 anos, deve ter uns 12 ou 14 anos, assim, uma coisa bem antiga. E foi a primeira vez que teve uma cena na TV de dois homens
e 2 mulheres se beijando. Foi um comercial deles. Se aquilo realmente, na hora que eu vi, se aquilo me tirou da cadeira. Aí na hora que me tirou da cadeira, como profissional, eu falei assim, pô, esse cara conseguiu o que ele queria, entendeu? Aquilo deixou de ser uma paisagem. Eu não assisti aquele comercial e ele passou em branco para mim, eu nem vou lembrar depois. Isso ficou, né, na memória. Pronto, na hora causou o choque. Agora eu não sei se o resultado que ele queria era me causar esse choque, eu ficar avesso à América Online, ou ele causar o choque e eu ficar interessado na América Online. Né? Mas aí é cada um, ou seja, enxergando como vai fazer para chegar no resultado. Agora o ponto é o resultado. Sabe, eu quero comunicar por quê? Porque eu não posso ser esquecido. Não, eu quero comunicar porque eu quero vender, eu quero comunicar porque eu quero tirar, eu quero comunicar porque eu não quero mais vender, eu quero comunicar porque eu quero trazer, eu quero comunicar porque eu quero ter gente, eu quero comunicar porque eu quero bastante gente entrando no meu curso, eu quero... Por que eu vou comunicar? Aí, ótimo, beleza. Agora, qual o meio que eu vou fazer isso? Aí o meio vai, mensagem, mídia, onde é que você vai postar isso, onde é que está teu público, onde é que ele frequenta, falo como com ele, entendeu? Vou usar a música bossa nova ou vou usar uma música mais animada? Vou usar uma mídia assim ou vou usar uma mídia assada? Vou fazer isso na TV ou vou fazer isso no rádio? Onde é que está meu público? Qual é o meu resultado com isso, entendeu? Quer dizer, essas preocupações todas acabam também orientando, né? Acaba sendo trazendo algumas dicas para quem está pensando em alavancar o seu próprio negócio. Se você não para pensar nisso, você só faz uma propaganda, faz só um... Assim, tem gente que pensa assim, eu vou fazer um vídeo, ou eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o que lá. Por exemplo, na minha empresa eu tenho essa preocupação. Né? Por exemplo, eu vou fazer, quando alguém me contrata, eu queria fazer um vídeo, falei, ótimo, beleza, qual é o teu público, o que você quer falar, o que nós vamos passar, né? Eu não sou uma empresa de vídeo, eu sou uma empresa de marketing, então eu quero fazer isso para produzir um resultado. Qual vai ser o resultado? Não, eu quero que as pessoas se empolguem, eu quero que as pessoas queiram, eu quero que as pessoas sintam orgulho de si próprias, eu quero que as pessoas façam isso, Ótimo, então nós vamos fazer um caminho, vamos contar uma história, criar um plano para isso acontecer. Não vamos fazer uma arte, não vamos fazer, por exemplo, né, adesivar a vitrine da loja porque é liquidação. Pô, só isso? E Renato, você enquanto professor, na área de gerência de projetos, como é que você percebe o interesse dos estudantes, né, dos futuros engenheiros de produção a respeito dessa temática? Do marketing. Isso. Então, olha só, dentro das turmas vai ter gente que curte muito a parte técnica, né, a parte de engenharia mesmo, aquela coisa de fenômeno dos transportes, né, planejamento e controle da produção, coisas muito técnicas. E vai ter gente que já vai gostar mais das disciplinas de gestão, né, engenharia e marketing de produto, projeto de produto, contabilidade gerencial, que são as partes mais de gestão. Mas eu estou com uma turma hoje que curte muito a parte de gestão, ou seja, percebe-se que o interesse deles é serem articuladores, eles não estão ali para serem engenheiros de chão de fábrica, o objetivo deles é estar num lugar de articulação. Né? Então, toda vez que você tem um perfil de pessoas que gostam mais dessa parte articuladora, eles têm um foco, eles curtem mais mexer com o marketing. O marketing é fascinante, né? Aliás, o marketing fascina... porque tem também a questão da criatividade envolvida, né? O marketing fascina todo mundo, entendeu? Assim, é uma mágica, né? Assim, aquela coisa do... Caramba, você tinha essa ideia aqui, transformou numa coisa, conseguiu fazer alguém chorar, ou conseguiu fazer alguém rir, né? Ou conseguiu tirar uma expressão, uma emoção de alguém, né? Então ele tem um pouco isso, mas os alunos da engenharia, ou seja, eles gostam do marketing e eles gostam de estar por trás do marketing. Né? Quando eles começam a perceber que o marketing mostra a estratégia das empresas, né? Mostra como é que elas têm interesse. Né? Eu estava falando com eles, por exemplo, da estratégia de uma empresa mundial, mas que no Brasil decidiu ser a segunda. Né? Ou seja, como é que pode alguém decidir ser o segundo lugar, não querer mais brigar pelo primeiro lugar? Né? E aí ela criou uma campanha e chamou de Pode Ser. Né? Pode ser, pode ser, pode ser. Não tem a primeira, pode ser. E pode ser, né? E a ideia do comercial e pode ser que você se surpreenda quando consumir a segunda. Então o marketing mostra quase que a estratégia da empresa. Então eles curtem isso, eles curtem entender além do que é o produtinho deles. Né? Em projetos, por exemplo, eu falo nós vamos construir um produto e depois alguém vai
marketear esse produto, vai lançar esse produto, por exemplo, um curso. Né? Vamos criar um curso, como foi agora, o curso de Engenharia Civil. O curso nasceu no ano passado, mas o tempo que o pessoal ficou planejando o curso, preparando o curso, eu poderia chamar de projeto. Então teve um projeto do curso de Engenharia Civil, e aí depois que esse curso foi todo projetado, e alguém falou assim, bom, podemos lançá-lo, agora ele virou um produto. E aí vai na mão de um gerente de produto, que seria o coordenador do curso, né? Ele vai ter que coordenar o curso, não só academicamente, mas em termos de evasão escolar, quantas pessoas vão ingresso nos vestibulares, como é que vai ser, como é que deixar de ser, nota de Enem, nota disso, nota daquilo. Esse cara vai gerenciar esse produto ao longo do ciclo de vida dele. Então, quando os alunos entendem isso dentro de uma empresa, eu falo assim, pô, quer dizer que eu posso gerenciar todo o produto, a cadeia produtiva inteira. Eu falei assim, cara, essa é a função do engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ou seja, ele foi criado para ser a evolução do profissional de marketing, porque o profissional de marketing já foi a evolução do profissional administrativo. Era, olha, alguém do administrativo que entende a empresa, aí eu vou associar o marketing, ou seja, esse cara entende a empresa e fala com o mercado. Opa, então eu criei o profissional de marketing. Pô, mas esse cara não entende da produção da empresa. Pô, então eu vou criar um engenheiro de produção. Ele tem que entender da empresa, entender o profissional, o mercado e tem que entender como é que ele nasce, como é que o produto nasce. Pô, então eu tenho um engenheiro de produção que deveria ser o cara que conhece a cadeia produtiva inteira, desde a hora que o produto nasce, a matéria-prima, até a hora que o produto vai fazer a alegria e a felicidade de um cliente, entendeu? Então, assim, o engenheiro de produção, eu acho que ele... por mais que ele não saiba, naturalmente ele deveria se encantar com o marketing, mas muitos deles gostam muito, entendeu? Professor Renato, infelizmente vamos ter que concluir a nossa entrevista, não, tá né? ótimo, Teria foi muitas excelente. outras questões para trazer, mas numa outra oportunidade vamos ter a sua participação novamente. E também quero lhe agradecer por esse apoio ao nosso programa. E para você que está nos assistindo também, nosso muito obrigada pela sua participação. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.